Bem, com base nas aulas anteriores, ainda falando sobre preenchimento dos dados, nós vamos fazer alguns exercícios de fixação com base no que falamos sobre os conceitos, as necessidades de preenchimento, quais as melhores práticas para ter uma economia, um ganho, uma otimização, para que tenhamos a certeza de que nada passou batido. Falei em aulas anteriores, logo no início da apresentação do programa, que dentro de um mesmo arquivo nós conseguimos criar várias planilhas. Então, para evitar de criar vários e vários arquivos dentro do seu computador, vamos utilizar por enquanto esse único arquivo que nós temos até então, que é a nossa papelaria, e dentro dele fazer aqui alguns exercícios de fixação sobre o que falamos até aqui, tá bom? Então, eu tenho aqui a minha planilha 1 e ao lado eu tenho uma seta de mais, que é a nova planilha. Automaticamente, quando eu clicar, ele vai criar automaticamente a planilha 2. A planilha ela por si vem em branco. Então, planilha 1 permanece preenchida, planilha 2 eu tenho aqui a possibilidade de criar uma nova tabela. Falando das primeiras aulas sobre o preenchimento de dados, eu disse que nós, primeiramente, antes de colocarmos as informações necessárias, precisamos de nomes de identificação para cada uma daquelas informações. Então, o nosso exercício de fixação vai ser o seguinte: nós vamos criar uma planilha que ela tem a necessidade de ter as informações sobre uma agenda semanal ou uma agenda mensal. Então, terão tarefas, compromissos que geralmente é feito durante o período da semana. Então, primeiro de tudo, eu sabendo que tenho tarefas ou compromissos, eu me relaciono a horários. Então, a primeira coluna vai ser relacionada aos horários, para mim saber quais são os horários de quais determinados dias eu vou ter quais compromissos ou quais tarefas, beleza? Após, nós vamos fazer aqui. Após, nós vamos criar aqui a nossa agenda semanal. Então, vamos colocar tarefas entre segunda, terça, quarta-feira, quinta-feira e sexta-feira, beleza? E aí, entrando no conceito de aulas passadas, eu tenho aqui algumas células que elas ficaram sobrepostas ou as informações não ficaram visíveis. Sabendo que entre uma coluna e outra eu consigo dar duplo clique e esticar, eu também tenho uma possibilidade de fazer tudo isso de uma vez só. Qual seria? Entre a minha coluna A e a minha linha número 1, eu tenho uma seta. Quando eu clico nessa seta, a minha planilha por completo é preenchida, é selecionada, tanto linhas quanto colunas. Uma vez que eu faço isso e eu tenho tudo selecionado, qualquer uma das colunas que eu vier a reajustar, todas as outras também vão ser realocadas automaticamente. Então eu vou dar um duplo clique aqui, automaticamente todas as outras elas foram reajustadas também, beleza? Bom, e aí a partir disso, nós vamos começar o preenchimento. Então, primeiro de tudo, quais são os horários que eu tenho compromissos geralmente? Bem, eu tenho duas possibilidades para o preenchimento da planilha. Então, primeiramente, eu posso começar fazendo o preenchimento dos horários de cada tarefa. Se eu já sei de cor e todas as tarefas elas terão os mesmos horários durante a minha semana. Como também eu posso fazer o preenchimento das tarefas para depois eu fazer o preenchimento do horário de cada uma delas. Então, eu vou começar a partir aqui do preenchimento das tarefas e após eu faço a verificação dos horários. Então, o primeiro compromisso que eu tenho na segunda-feira é o trabalho. O segundo compromisso que eu tenho é a academia. O terceiro compromisso que eu tenho são os estudos. E o quarto compromisso que eu tenho é a leitura. Isso são exemplos fictícios, tá? Na terça-feira se mantém trabalho também na terça-feira. Ao invés de eu trabalhar, ao invés de eu treinar na terça-feira, eu pratico aula de natação. Eu também faço estudos na terça e ao invés da leitura, eu vejo TV. Na quarta-feira também mantém-se trabalho. Eu vou terminar de preencher aqui os trabalhos, tá? Mais fácil.
Aqui eu volto a ter academia, estudos, TV. Academia. Aqui eu faço Muay Thai e leitura. E na sexta-feira, academia. Aqui é descanso. E aqui são estudos. Bom, quais os horários geralmente? Então, trabalho, sabemos que temos aí 8 horas de trabalho. Então, eu inicio o trabalho às 9 horas da manhã. A academia eu começo às 19 horas, os meus estudos às 21 horas e eu faço uma leitura às 10 horas da noite. Todas as outras tarefas se mantêm o mesmo horário porque eu uso o mesmo horário para praticar. O que eu faço é a inversão ou a troca dependendo do dia, tá bom? E aí observe que eu falei na aula passada que geralmente nós temos de fazer todo o preenchimento para depois fazer as formatações devidas, né? E nós fizemos quando terminamos de fazer o preenchimento do nome das colunas, nós reajustamos. Porém, ao fazer o preenchimento, nós atribuímos uma informação que ela é maior do que aquilo que nós já formatamos. Então entra naquele quesito de fazer uma segunda formatação. Então, para vocês entenderem que sempre é necessário fazer os preenchimentos devidos, todos por completo, para após fazer as formatações ou as edições necessárias, tá bom? Então aqui eu tenho o seguinte, eu tenho os horários, eu tenho aqui os dias semanais e as tarefas de cada um desses dias. Mas eu não tenho um nome na planilha. Eu não sei o que significa essas informações. Então, possa ser que daqui um tempo, daqui uns dias, daqui algumas semanas, daqui alguns meses, eu me esqueça do que se trata. Então, o que é necessário, como já vimos anteriormente, um nome para identificação. Então, aqui eu vou ter o nome de agenda semanal. Por enquanto, nós vamos deixar dessa forma e vamos criar uma terceira planilha. A terceira planilha ela vai ser um pouco diferente. Por quê? Quero que façam uma tarefa que ela vai ser baseada também em atividades ou compromissos, só que diferente de semanal, elas serão mensais. Então, primeira coisa que nós temos aqui seria o mês. E aí o mês ele inicia em janeiro, fevereiro, opa, fevereiro, março e abril. Wesley, eu preciso digitar os 12 meses aqui um a um? Bom, na verdade não. Existe um conceito que o Excel traz que se chama alça de preenchimento. Seria a alça de preenchimento? Seria usar informações que você já digitou e com base nessas informações digitadas, você completar as outras informações restantes. Então nós sabemos que em qualquer lugar do mundo, o ano ele tem 12 meses e todos os meses eles têm os nomes iguais. Então, o Excel ele trouxe isso para dentro de uma biblioteca. Então, uma vez que eu tenho a necessidade de utilizar, o que que eu faço? Eu seleciono as informações que eu quero dar continuidade e aí, ao término da seleção, lembrando que eu posso utilizar o mouse, clicar, selecionar e arrastar, como eu posso utilizar o teclado, que é o que eu fiz, segurando a tecla Shift, que é a tecla de seta para cima, em cima da tecla Ctrl ao lado esquerdo do computador, e eu seleciono as setas para baixo para selecionar aqui o que eu quero. Bom, fazendo isso, ao término do lado direito da seleção, existe um pequeno quadrado. Quando posicionado o mouse, a nossa cruz branca ela vira uma cruz preta. Indica que eu criei uma alça. Se eu clicar selecionar e arrastar, observe que do lado ele já mostra o nome do próximo mês. Ó. Maio, junho, julho, agosto e assim sucessivamente. Bom, mas eu preciso ir selecionando? Depende. Por exemplo, nós sabemos que o mês ele tem, que o ano ele tem 12 meses, então terminaria em dezembro. Se eu continuar a arrastar, ele vai se repetir tudo de novo. Bom, como que eu faço para que isso tenha um preenchimento rápido? Ao invés de eu clicar e arrastar, eu posso fazer conforme
nós fizemos aqui para reajustar as colunas. Então, se eu passar o mouse e der duplo clique, ele automaticamente vai fazer esse mesmo processo de preenchimento, tá bom? Então, isso dá para ser feito não só apenas com com o nosso calendário anual, semanal, mensal, mas com qualquer outra informação que eu queira. Por exemplo, se eu vier a digitar aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e assim sucessivamente, números nós sabemos que é infinito. Então, se eu vier a arrastar, ele vai completar até aonde eu julgar como necessário. Então, assim, são alguns conceitos que a gente tem dentro do Excel que é interessante saber usar, porque muitas das coisas elas não precisam ser digitadas manualmente, e sim só completadas, beleza? E aí, a partir desses meses aqui, eu gostaria que vocês fizessem, a par de vocês, alguma planilha voltada a gastos ou economias anuais, tá? Então eu tenho os meses e aí, por exemplo, eu tenho os meus gastos, para que então nós possamos ter um controle também.